Artilheiro do Vasco em mais uma temporada e com atuações decisivas para vitórias importantes do time de Fábio Carille, Pablo Verratti segue se destacando na sua principal ferramenta de finalização, o cabeceio. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que o argentino pode ser considerado o principal do Brasil e por que não um dos melhores do mundo nesse fundamento. Bora para a análise. Mas espera aí, antes da gente iniciar essencialmente a análise, precisamos embasar o porquê do Verratti receber uma alcunha tão importante quanto essa de um dos melhores cabeceadores do mundo. E o motivo é bem simples para isso, são os números. Pablo Verratti marcou mais gols de cabeça desde que chegou ao Vasco do que jogadores especialistas nesse tipo de fundamento, como Cristiano Ronaldo, que marcou 9 nesse mesmo período. Na verdade, segundo a True Media, que é uma plataforma que detalha especificamente cada gol, o único atacante no mundo que marcou mais gols de cabeça do que Pablo Verratti nesse período foi Luuk de Jong do PSV, que fez 14 gols de cabeça. Agora sim, na análise, esse gol aqui contra o Puerto Cabello chamou muita atenção e inclusive induziu esse vídeo de hoje, já que demonstra muito das qualidades do Verratti no jogo aéreo. E esse gol contra o Botafogo, em 2024, é um gol muito parecido com o que vimos nessa semana. Por quê? A partir do cruzamento do Piton, o Verratti já tem uma dificuldade, que é dar passos para trás. Ou seja, ele já perdeu a vantagem cinética, que é a grande situação para os atacantes se aproveitarem em relação aos defensores e vencerem esse tipo de duelo pelo alto. Então o Verratti já perdeu essa vantagem e tem também uma desvantagem física, porque ele está desequilibrado em relação aos zagueiros do Botafogo. E mesmo assim ele tem um tempo de bola invejável, com uma distância importante para o gol, para direcionar muito bem o cabeceio. Além disso, é um jogador, como eu disse anteriormente, com um tempo de bola invejável, no sentido de ler muito bem quando o lateral vai fazer o cruzamento e a partir disso ele se desmarca, mesmo às vezes sem ter que saltar, como nesse caso contra o Atlético Paranaense. E uma conexão que é muito importante para o Vasco e que vem rendendo muitos frutos desde que o Verratti chegou é com o Lucas Piton, o lateral esquerdo que é muito bom nessa situação de cruzamento quando vai à linha de fundo e a partir disso o Verratti marca muitos gols também. E agora a gente falar de bola parada, que também é um cenário importante para o Verratti. Nesse caso contra o Santos ele se aproveitou de uma desatenção, mas demonstra um pouco da técnica de cabeceio, que é um desvio sutil, né? É uma casquinha, como a gente costuma falar, para definir e complementar o cruzamento do Payet. Mas geralmente em cruzamentos o Verratti vai estar posicionado mais rente à segunda trave, no sentido da altura da área, na verdade, e vai buscar o espaço vazio, né? Se aproveitar também dos bloqueios que os seus companheiros fazem nos seus possíveis marcadores nesse deslocamento, e aí procurando esse espaço vazio com a sua força física e resistência em relação aos defensores, ele geralmente vai atacar próximo do bico da pequena área. Isso aconteceu também contra o Fluminense em 2023, essa mesma situação. Vence a partir dos bloqueios e finaliza gol. Mas, inclusive, esse ano, ele também enfrentou situações mais estáticas e conseguiu marcar gols sem literalmente atacar, né? Uma zona específica da área, contra o Volta Redonda, por exemplo, que a gente viu anteriormente. Mas o Verratti também é um atacante que naturalmente se vale muito da vantagem cinética. Repare aqui como ele dá certa distância pro seu marcador, nesse caso era um lateral, um jogador mais baixo do que ele, e a partir do cruzamento do Piton, mesmo que um cruzamento sem muita velocidade, ele tem a vantagem cinética para conseguir colocar potência na bola. Uma outra questão é que o Verratti ataca muito bem as costas do seu marcador, nesse caso o Manuel, do Fluminense. Ele vai atacar o intervalo entre o Manuel e o Marcelo é baixo, nesse sentido não vai conseguir de fato incomodar tanto o Verratti. Aqui a gente vai ver um cenário contra o Água Santa. Repare novamente, distância que ele dá para o marcador, vai ter uma vantagem cinética de movimento e aproveitar também o ponto cego desse zagueiro, já que ele vai se colocar no intervalo entre os dois e finalizar nas costas desse zagueiro. Isso evidencia, inclusive, o tempo de bola, como a gente vinha falando antes, né? Que é a escolha certa do movimento na hora certa para conseguir ter esse tipo de situação bem clara. E os deslocamentos também são muito importantes, né? Como a gente vinha falando. Atacar o intervalo. O Verratti é muito bom nisso. E talvez o gol mais fácil do Verratti de cabeça pelo Vasco foi esse ano no Campeonato Carioca, em que ele não precisou saltar, não precisou se desmarcar tanto, apenas se fixou e cabeceou firme como manda o manual. Além dos gols, o Verratti é muito importante também vencendo duelos aéreos. Inclusive, 2 desses duelos, apesar da dificuldade, geraram gols para o Vasco. Como nesse caso, recentemente contra o Santos, que o Verratti escora o cruzamento do Piton pro Nuno Moreira fazer o gol, e nesse contra o Fluminense em 2023, naquela campanha de salvação do Vasco, em que ele ataca um espaço que não é tão comum para ele,
que é as costas do lateral, numa situação mais aberta realmente de assistência. E além dos gols de cabeça, também existem gols pelo alto sem ser de cabeça. E o Verratti é muito bom nisso, seja antecipando o marcador, como ele faz aqui nesse lance e finaliza com o pé esquerdo ainda no alto. E isso vai se repetir agora de novo, ainda em 2023, no comando do Ramon Dias, em que o Verratti também utilizou muito bem essa situação, principalmente quando do lado direito tem o Puma, né? E aí fica bem à vontade para o Verratti finalizar com seu pé dominante, antecipando o defensor. Tanto também em situações que ele vai se desmarcar a partir de um desmarque de ruptura, basicamente, né? Um desmarque curto, mas de ruptura, atacando as costas do defensor e finalizando a partir de cruzamentos da esquerda, que também se tornaram comuns com o Piton, em outro momento com o Payet, e o que tende também a continuar com o Coutinho caindo por ali. Então é um jogador que vai se aproveitar muito bem desses intervalos e, lógico, é muito importante para o Vasco.